devido que eu estava fazendo algumas reformas, aliás, reforma não, eu andava fazendo algumas alterações no meu banheiro, na verdade dando uma repaginada, porque eu não estava gostando mais daqueles quadrinhos que estavam ali na parede, e algumas coisas que eu melhorei que estava dando alguns probleminhas, então a gente tem que estar sempre fazendo uma manutenção. Casa é sempre assim, né? Quero convidar vocês, vamos lá conferir comigo o que eu fiz de novo no banheiro e para ver o que vocês acharam, se gostaram ou não. Vamos lá? Então começamos pela porta e agora eu coloquei esse quadrinho, mudei, simplesmente imprimi esse letreiro aqui, essa plaquinha e coloquei nessa moldurinha e fiz a decoração da porta. Não fiz a outra eu tirei, ela tinha caído, quebrou a moldura, então dessa vez eu fiz esse mais simples. Então começamos aqui do lado da pia e vocês vão ver que mudou bastante coisa. O espelho não, continuou a mesma coisa, o mesmo espelho, eu não mexi nele, mas a bancada mudou muito. Eu aumentei a bancada não, a bancada continua a mesma de madeira, eu tive que pintá-la. Eu fiquei com um pouco de remorso de ter que pintar a madeira, mas ela não conversava com nada aqui. A parte de baixo era uma coisa, e o espelho era outra, e a bancada de madeira era outra, totalmente diferente. Se eu tivesse um nicho de madeira, se o espelho tivesse uma madeira aparente, ou até mesmo uma bancada, a parte do balcão fosse com madeira, eu deixaria ela. Então eu resolvi pintar para ficar melhor. Bom, o vaso com as flores, eu deixei aqui porque fica mais bonitinho. Eu gosto muito de flor natural, mas tá muito caro, então vamos usando as artificiais que são bonitinhas e embelezam tanto quanto. E aqui dentro da pia, gente, foi uma ideia que eu tive para tapar o ralo. O meu ralo tava muito feio. Então eu comprei essa, não é cerâmica, ela tem que ser essas pedras que eles vendem por unidade. E é ladrilho, eu acho, se eu não me engano. E aí eu coloquei dentro para quando ligar aqui a água, ó, usa normal, não tem problema, ela desce tudo, só não fica o ralo aparecendo. E ficou um charme esse detalhe da pedra aqui dentro. Só não pode ser aquela cerâmica de barro, que é cerâmica só em cima, porque aí com o tempo ela vai começar a desmanchar. Aqui o meu dispenser do sabonete, né, para as mãos, e um difusorzinho com cheirinho. E essa bandejinha foi um achado. Ela é uma moldurinha de quadro. Eu encontrei numa loja popular por R$6, gente. Nem acreditei quando eu vi. Aí eu ia comprar ela para colocar na parede, mas depois eu pensei, eu vou colocar como bandeja. Não mexi em mais nada, simplesmente o Jaime só impermeabilizou embaixo, colocou um outro vidro embaixo, né, para não ficar a parte de MDF em contato ali, porque se molhar estraga. E simplesmente ficou 2 vidros só. Ela não é de madeira, ela é uma resina. E aqui no balcão eu vou botar imagens para vocês de como era antes. E aí agora, eu tirei aquelas caixas que eu tinha feito para colocar aqui, porque aquelas caixas não deram muito certo no banheiro. Elas eram de papelão revestido de tecido, mas elas começaram a ficar com cheiro de mofo. Então eu troquei por esses cestos de plástico, que ficou muito melhor. Eu consigo guardar as coisas todas ali dentro e quando suja eu simplesmente limpo e tá prontinho para outra, não preciso mais. Aquela coisa do tecido eu tinha que colocar no sol, eu botava produto para tirar o cheiro, mas o cheiro sempre acabava voltando, então foi a melhor coisa. Revesti as gavetas nesse tom de marfim e aí eu comprei esse outro vinil nesse tom de amadeirado para fazer esses acabamentos do aumento do balcão, que eu fiz esse canto, que não tinha, né, vocês viram a imagem anterior, que o outro, a bancada era maior que o balcão. A gente comprou o balcão com a medida errada, eles nos passaram a medida e a gente foi fazer a parte da bancada, o Jaime comprou a madeira e foi fazer a bancada. Só que quando o balcão veio, ele era menor. E aí, claro que agora a gente, né, nessa situação, a gente não teria como, nem trocaria o balcão, foi melhor fazer esse aumento. Aí vocês me dizem aí o que vocês acharam. Aí coloquei uns pezinhos também, porque os pés dela não eram muito fortes, eles eram direto do móvel, e aí eu coloquei uns pés. Gente, esses pés que eu coloquei eram uns puxadores, pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês.
Eram os puxadores de um móvel antigo, que era puxador de madeira mesmo. E aí o G me pintou com um spray prateado, prata, e a gente colocou. Aí aqui onde eu tinha, nessa parede, aqueles quadrinhos. Aí aqui nessa parede onde eu tinha aqueles quadros, eu optei por colocar só dois, um pouquinho maior, e um nicho que o Jamie fez pra mim, que para colocar os perfumes. Ele é espelhado e tem essa prateleira de vidro. E aí eu acomodei os perfumes todos ali dentro e eu gostei muito do resultado final desse nicho. Ele tá de parabéns, ele caprichou bastante. E os quadros, gente, é aquela mesma ideia que eu sempre falo pra vocês. Baixa na internet, imprimo em casa e faço os quadros. Esse vaso com lavanda, eu me apaixonei por essa imagem quando eu vi. E se eu conseguisse outro de lavanda que fosse bonito quanto, eu colocaria do lado. Eu ainda estou pretendendo encontrar. Vou pesquisar, vou dar umas buscas lá para ver se eu acho outro igual, parecido, né? Interessante quanto. Aí eu vou colocar do lado. Mas por enquanto, então, eu coloquei ali umas hortênsias que eu também achei bem bonitinhas. Mas por enquanto eu vou deixar elas aí. Eu também gosto bastante de hortênsias. Então eu achei essas bem interessantes, mas a imagem era pequena e eu coloquei um fundo de tecido. Esse quadro eu posso dizer que é provisório, eu tenho certeza que ele não vai ficar. Eu não me apaixonei tanto por ele quanto eu me apaixonei pelo o da lavanda. E agora vamos para a janela. Gente, eu coloquei essa cortina na janela porque aqui é uma entrada de sol no verão assim muito forte. Então, para não ficar tão quente no verão, para fazer um pouquinho de sombra, eu coloquei elas vão ficar recolhidas, ali em cima é mais parede mesmo, e eu só vou baixar realmente quando tiver muito sol, que não foi por privacidade, foi mais por causa de sol mesmo, e porque eu vou colocar plantas aqui, eu ainda não fui lá ver, eu tenho que ir lá no lugar para comprar as plantinhas que eu quero, que tem que ser plantas que fiquem no banheiro, que se adaptem à umidade e à temperatura quente, né? Então, quando eu for lá, depois eu vou colocar aqui, mas eu já coloquei a cortina. Essa cortina é bem simples, é aquela rolou, e eu gravei o vídeo do passo a passo dela, eu vou deixar depois aqui no canal para vocês, quem quiser fazer, para colocar, e eu já tive na cozinha. Se eu achar as fotos, eu vou colocar lá no blog para vocês verem. Eu já tive igual na cozinha e ela é super prática. Então, quem quiser fazer essa cortina, depois acompanha aqui no canal que eu vou colocar o vídeo do passo a passo. Aí aqui na parede do box, essa que é de blocos de vidro, eu fiz uma textura bem levezinha com massa corrida, com pincel, fazendo umas batidinhas e pintei de branco, que eu achei que abriu mais um pouco e ficou mais clean, e tirei que era aquele creme, mas estava meio amarelado, então ficou mais branquinho. E eu coloquei essas violetas ali para ficar bonitinho, para fazer um vídeo para vocês, mas elas não são do banheiro, elas são lá da cozinha, e eu trouxe para cá para fazer umas fotos e para deixar bonitinho para vocês, porque as violetas não são muito adequadas para banheiro, é muito quente e muito úmido. Aí acima do vaso eu coloquei o quadro desse sapinho. Gente, eu me apaixonei por esse sapinho tomando banho nessa banheira. Eu vi esse pôster numa loja, tem uma loja que está vendendo esse quadrinho, tem vários desses sapinhos no banheiro, e ele custava R$ 79 e era o tamanho 30 por 40, se eu não me engano. E eu baixei ele na internet. E ainda bem que eu consegui sem marca d'água, porque às vezes eles são todos cheios de marca d'água, que é para você fazer download e pagar, né? Mas eu encontrei ele sem marca d'água e aí eu imprimi e fiz o quadrinho. Muito bonitinho, adorei esse sapinho. E agora vamos para o cantinho, onde antes tinham os perfumes. Agora não tem mais perfume. Eu coloquei só umas coisinhas para decorar, para ficar mais fácil até para eu limpar também. Então embaixo eu coloquei os vidros que tem ali, os cotonetes, o algodão, e lá atrás tem os meus sabonetes. E mais para cima tem alguns enfeitezinhos. E bem mais para cima eu tenho o quadrinho, aquele que a gente fez, e eu resolvi deixá-lo ali em cima, naquela prateleira, que eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Sabe o que eu queria fazer, na verdade?
Eu queria ver se eu conseguisse lavanda artificial e colocar ali dentro. Mas se eu colocar outro quadro de lavanda, daí eu não vou fazer mais isso, vai ficar excesso de lavanda e aí não vai ficar muito bonito. Então por enquanto ele tá assim, eu gostei, tá bem legal ele ali bem no alto. Que aí fica simples para eu limpar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E se não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, que tem sempre vídeos bem interessantes para você. Um beijão para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.